Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas morrem no mundo todos os anos vítima de suicídio. O suicídio é a segunda principal causa de mortes de jovens entre 14 e 29 anos. 79% dos suicídios ocorrem em países com baixa e média renda. Entre os métodos mais usados estão pesticidas, enforcamentos e arma de fogo. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o músico e psicólogo Valnei José para bater um papo com a gente a respeito da questão suicídio aqui no site Mídia Bahia. Valnei, por que tanto medo de se falar sobre esse assunto, se falar do suicídio? Olá, Léo, é uma alegria estar com você. Um abraço a toda a equipe da Mídia Bahia. E, assim, esse tema é um tema tabu, como tem se falado bastante, é um tema que muita gente não fala. Inclusive, eu estava comentando com você agora há pouco que até no curso de psicologia a gente tem pouco acesso, a gente não tem nenhuma disciplina voltada, né, para discutir o suicídio. Porque a morte é tabu na sociedade. A gente fala pouco da morte, algo que é natural, algo que faz parte da vida, e aí é até ambíguo dizer, mas a morte faz parte da vida. Todo mundo um dia vai morrer, e a gente o tempo todo fica criando esse medo da morte, sabe? E essa coisa de negar, né, as coisas que são naturais, acaba fazendo com que o suicídio seja tabu. Além da carga religiosa também, porque historicamente, né, as religiões elas acabam condenando o suicídio por conta de todo um contexto sócio-histórico e uma construção que foi criada. Esse tema é tabu também pela questão religiosa, mas é importante dizer que o suicídio ele é multifatorial, ele tem várias formas de se explicar o suicídio que está presente na humanidade, não é de agora, não é que o índice está alto agora, a gente tem mais conhecimento, o modelo econômico e social, o modelo de mundo que a gente vive favorece isso, inclusive os países com maiores índices são os países mais desenvolvidos, por incrível que pareça, né? Pode parecer assim, é a pobreza que gera, não, são vários fatores. O Japão, que é um país rico, é um dos países em que o índice de suicídio é maior, né, no mundo. Então, a gente percebe que há aí uma questão da busca do sentido da vida, que é muito particular, mas é também cultural, né, faz parte de um ambiente. E aí as pessoas, ao não saberem lidar com a dor, acabam recorrendo, né, ao pensamento suicida, muitas acabam planejando e muitas acabam realmente, né, chegando ao suicídio, porque a sociedade continua sem querer discutir, continua sem querer falar sobre isso, no máximo nas campanhas, como temos o Setembro Amarelo, né? Mas é um tema de saúde pública, não é um tema para ser olhado É, como estigma. suicídio e depressão são coisas que estão interligadas, são coisas que têm correlação uma com a outra? São coisas independentes. Nem todo depressivo ele vai chegar ao suicídio, né? Primeiramente, existem várias formas de depressão, né? Desde a depressão que já é genética, que já tem um caráter ali mais organísmico, que passa de um familiar para o outro, há questões de pessoas que não conseguem lidar com a frustração, né? Uma grande perda na família, uma traição. Tem muita gente que acaba desencadeando em um estado depressivo. Porém, né, por mais que as pessoas que se suicidam acabam tendo depressão, esquizofrenia, ou transtorno bipolar, ou a dependência de álcool e outras drogas, não significa que toda pessoa que tem depressão vai chegar ao suicídio, entendeu? Então, a depressão é um estado de adoecimento psicológico, onde a pessoa tem uma tristeza prolongada, porque a tristeza faz parte da vida, é normal estar triste. Se um familiar meu morrer, é claro que eu vou ficar triste, é claro que eu vou chorar, eu vou passar ali uma semana, duas, muito mal, até conseguir lidar com o luto. E, infelizmente, a nossa sociedade não tolera nem a tristeza, que é natural, né? Já diz que a pessoa está depressiva, quando, na verdade, são uma série de outros fatores que dizem disso. Mas nem toda pessoa que tem a depressão, mesmo que já há vários anos, né? Ela não significa que ela vá chegar ao suicídio.
E isso são vários fatores, inclusive o quanto que ela tem uma rede de apoio forte, né? Porque a gente tem aí uma série de pessoas com esquizofrenia, transtornos graves, mas que se cuidam, que tem uma família que cuida, que toma os medicamentos corretamente, que é uma pessoa incluída na sociedade. Então, não significa que ela ter, né, não é assim, vai definir totalmente. Não, isso depende de inúmeros fatores. Por isso que a gente precisa cuidar da saúde mental de todo mundo, inclusive de quem tem um transtorno depressivo ou outros. Como identificar o pensamento suicida? Como identificar uma pessoa que está pensando em se matar? Olha, geralmente as pessoas acabam manifestando isso por frases, né? Frases pessimistas. Não sempre. Tem muita gente que esconde, ainda mais como eu estou falando, a gente vive na ditadura da felicidade. Muita gente coloca uma máscara sempre para sair de casa e sempre mostra aquele sorriso, né? Aquele sorriso amarelo. E aí, se você tirar a máscara, por trás está uma pessoa devastada. Porque a nossa sociedade diz o tempo todo, seja no Instagram, seja nas redes sociais como um todo, que a pessoa tem que demonstrar ser feliz. Tristeza, porque está triste. Não, não pode ficar assim, não. Engula o choro. Olha o que a gente ouve, né? Desde pequeno. Então, é preciso que a gente tenha cuidado. As frases, né? Voltando à sua pergunta. As frases geralmente é assim, a minha vida não vale nada, quando eu for, ninguém vai sentir falta de mim. Já passou da hora de eu botar um ponto final Na na minha verdade, é a vida. desesperança dessa pessoa. Isso, a desesperança, o desespero, o desamparo, a desproteção, tudo que tem 10 aí, que é a falta, né? A falta de muita coisa que leva à desilusão, que leva a pessoa a estar em uma tristeza profunda, né? E aí acaba realmente que os pensamentos suicidas se fortalecem, mas nem sempre o pensamento suicida significa planejamento, e aí já é um nível de risco maior. Quando a pessoa começa a planejar, ela começa a querer mandar recado para algumas pessoas, foi muito bom, aí é preciso que a família esteja atenta, né? Foi muito bom estar com vocês. Começa a fazer essas despedidas, são sinais que a família tem que estar muito atenta, assim. E quanto mais, Leandro, às vezes fala assim, mas nem todo mundo dá sinal, a maioria dá sinais. A maioria das pessoas que chegam ao suicídio, elas dão sinais. Isolamento. A pessoa começa a se isolar da família, fica só no quarto, entendeu? Não quer conversa com ninguém, não consegue desabafar com ninguém. O isolamento é um dos principais, né? E a gente sabe que tem muitos jovens, adolescentes, que estão isolados dentro de casa. Não precisa necessariamente. A gente tem agora isolamento social, né? Distanciamento social. Isso deveria servir para, isso é uma opinião pessoal, e eu acho que você deve compartilhar, para unir as famílias. Para fazer assim, não, vamos sentar na mesa juntos aqui. Mas não, tem gente que já passou um ano e os filhos continuam no quarto, Eu ia né? justamente te perguntar de que forma isso tem influenciado a dificultar a situação dessas pessoas ainda mais, porque a gente acordou da noite para o dia com a informação de que existia uma nova doença no mundo, e a partir desse Uhum. momento as nossas vidas foram totalmente modificadas, passou a ter aquela recomendação de ficar em casa e etc. e tal. De que forma isso tudo tem contribuído para prejudicar ainda mais as pessoas que já estavam se isolando e que já estavam com algum problema psicológico? E que muitas das vezes Tremendamente. nem tinham e que passaram a ter também. Isso, isso. Muita gente acabou desencadeando, né? Questões de ansiedade, de crise de ansiedade. Muita gente acabou desencadeando crises depressivas. Na verdade, assim, isso é o esperado, nossa situação de medo, de temor. É o esperado que as pessoas acabem ficando um pouco mais angustiadas e tudo mais. Mas acontece por conta do estigma da saúde mental, né? De que é frescura, ou de que é fraqueza, sentir alguma coisa em relação à nossa questão mental mesmo. As pessoas não procuram ajuda, sabe? O índice das pessoas que procuram ajuda psicológica ainda é baixíssimo, apesar de que aumentou agora com a pandemia, por conta de que a pandemia gerou um adoecimento em massa, um adoecimento mental. Eu vejo aí a questão da classe policial, o quanto que está adoecida, né? Inclusive, falar desde já que é uma das
das profissões que o índice de suicídio está em primeiro lugar no Brasil, né, entre os policiais, por conta da tensão, por conta do estresse, por conta também da letalidade, porque eles estão ali, né, com arma de fogo e acabam muitas vezes também tem uma questão cultural de que o policial é aquele que está vestido na armadura, né? Então é aquela ideia de que o homem ou a mulher policial, eles têm que o tempo todo ser forte. E a gente querer o tempo todo ser forte, isso nos adoece muito. É a ideia da armadura, da máscara, e aí tira a nossa humanidade. Tudo que tira a nossa humanidade vai nos adoecer. Mas os professores também, Leandro. Eu sou professor agora e estou nessa questão da aula remota. E isso tem gerado um estresse, tem gerado, sabe, muito adoecimento dos professores também. E, assim, pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que, sabe, que ficam o tempo todo vendo notícias, tem muita gente precisando de ajuda. Quem já tinha um problema mental em muitos momentos da pandemia, porque isso é variável, né? A gente já tem um ano aí, mas não significa que a pessoa está mal o tempo todo. Tem muita gente que já teve picos, né? E vai se estabilizando, vai voltando, mas é preciso que a família esteja atenta, que os amigos estejam atentos. Afinal de contas, a rede de apoio, uma rede de apoio boa, forte e potente, pode salvar muitas vidas. Pode salvar muitas vidas. Eu queria justamente questionar a respeito disso. A abordagem errada, ela é um agravante no momento como esse, porque a gente ouve muitas frases de que é frescura, é falta de Deus, é aquilo outro. Isso também tem contribuído, isso prejudica o tratamento da pessoa que já está passando por algum transtorno? Prejudica muito. E eu falei na entrevista, na interativa sobre isso, mas eu acabei não destacando um ponto. A pessoa que traz as frases motivacionais, né, frases tentando ajudar, ali por trás disso tem uma intenção boa. Acabei não falando isso. A pessoa que fica dizendo assim, não faz isso não, né? Deus te ama, ou você tem tudo, você tem uma família. Muitas vezes, né? As pessoas fazem isso de bom coração, tentando ajudar quem está ali mal, quem está ali com pensamentos suicidas e está num estado de tristeza profunda, né? Mas, ou no desespero. Mas, assim, a gente sabe que não basta a intenção. E aí eu digo, para todo mundo que tem intenção de querer ajudar, se você não sabe como ajudar, é melhor você pedir ajuda para alguém que sabe, sabe? Se você pode pensar, e aí agora é importante dizer, que não adianta dizer frases motivacionais para quem está mal, porque, como diz uma colega minha que é especialista nesse assunto, a Raíssa do Espaço Amarelo, que inclusive tem lá o Instagram dela, @Espaço Amarelo, ela fala sobre suicídio o ano inteiro, é especialista nesse assunto. Ela fala que você dizer frases motivacionais para alguém que está sofrendo, pensando em suicídio, é como você abraçar uma pessoa que está toda queimada. Imagine a pessoa cheia de queimaduras e você, no afã de querer ajudar, vai lá e abraça a pessoa. Ou seja, ela vai ouvir assim: você tem tudo, tem uma família, você tem comida em casa, não deveria estar assim. Aí ela vai pensar assim: o quanto que eu sou horrível. Eu deveria estar agradecendo e não consigo nem agradecer. Qual como é que ela vai pensar? Então vai ter um efeito contrário, entendeu? Então, o certo, e dizer que é falta de Deus, aí vai mexer com o simbólico da pessoa, ela vai dizer, pronto, eu estou com demônio. Eu sou ruim e estou com demônio. Então, não é por aí, entendeu? É perceber o seguinte, para você ajudar alguém que está sofrendo com pensamento de suicídio, é melhor você escutar mais e falar menos. É melhor você oferecer um ombro amigo e dizer assim, o que é que está acontecendo? Você quer conversar comigo? E aí, se a pessoa não conseguir conversar naquele momento, você falar assim, tudo bem, eu queria que você soubesse que você pode contar comigo, eu estou aqui do seu lado. A hora que você quiser desabafar, eu estou aqui, sabe? Eu não vou te julgar, eu sei que está difícil para você, sabe? Empatia mesmo, radical, e dizer assim, inclusive, se você quiser, eu vou com você marcar um psicólogo para te levar lá. Porque eu sei que tem muita gente que tem vergonha, que tem preconceito, mas eu vou contigo. E aí eu vou contigo, ninguém vai saber se é para mim, se é para você. Pode até dizer isso, né? No primeiro momento ali, porque a gente sabe que a carga de preconceito ainda é muito grande com a figura do psicólogo, que há muito tempo atrás lidava com os chamados loucos, né? Que são pessoas que têm transtornos mentais mais graves. Mas que hoje a figura do psicólogo está aí para despertar também a questão do autoconhecimento.
E nesse mundo de hoje, né, tão adoecido e adoecedor, quem seremos nós se a gente não se conhecer, né? Como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai viver nessa pandemia que a gente não sabe nem quando vai acabar? É tudo muito incerto. Então, como diz uma psicanalista chamada Maria Homem, em um tempo do desconhecido, procure se conhecer. E aí isso serve para todo mundo. Não é só para as pessoas que estão aí passando por transtorno, mas para todo mundo, porque é uma coisa, Leandro, que pode acontecer com qualquer pessoa. Não é só pessoa que tem uma esquizofrenia, uma depressão, que pode pensar em suicídio, não. Qualquer pessoa pode, em algum momento, sabe, pensar sobre isso ou até planejar. Por exemplo, a pessoa tem uma vida ali estabilizada, um emocional estabilizado, nunca pensou sobre isso, mas ele vai e descobre uma traição, sabe, muito grave, e ele não sabe lidar com aquilo, com o julgamento social, com aquela dor, e aí ele não sabe lidar com aquilo, ele pode pensar assim. A gente já viu muitas vezes na nossa cidade aí, pessoas que, por conta de traição, chegaram num poste, né, tem um poste lá em cima. Desde pequeno que eu ouço falar disso. Não sei quem tentou se jogar do poste e tal. E Geralmente aí, postes, árvores, torres, sempre acontece algo desse tipo. isso. Quando a pessoa não entra na questão do alcoolismo mesmo, da dependência, né? Como a gente sabe que tem exemplos conhecidos, eu acho que todo mundo, se pensar, vai saber que são fugas, que na verdade a pessoa não busca o autoconhecimento, não tem um suporte na família, não tem uma ajuda e acaba indo para esses comportamentos que acabam, não são comportamentos suicidas. A pessoa que entra no estado de dependência, né, do alcoolismo ali forte, perceba que ele não está se matando a cada dia, perceba. Ou a pessoa que usa medicamentos fortes demais, além da conta, né? Perceba que são fugas. E a pessoa não busca o autoconhecimento, falta de força, falta de incentivo, falta de rede de apoio. A gente não fala aqui em psicologia em culpa. A gente fala das circunstâncias que levam a, né? Então a gente não procura culpados, mas a gente procura assim, quem pode contribuir com essa pessoa? O poder público também pode, na medida que fortalece, né? As campanhas, a informação e a oferta de psicólogos e toda uma rede de proteção, né? Procura acompanhar a família e tudo mais. Então é por aí, cada um fazendo a sua parte. Faltam políticas públicas, Valnei, nesse sentido? Faltam bastante, porque infelizmente a nossa saúde ainda é voltada muito para o bio, né? O biológico, o físico. E a gente sabe que o ser humano, ele tem, eu sempre falo nas minhas palestras cantadas, uma coisa que surgiu agora na pandemia, né? Uma proposta, eu comecei a cantar e falar o que é que a música traz de psicologia. Fazer isso no meu Instagram, e aí isso me rendeu alguns convites, eu tenho feito palestras sobre isso. E dito que o ser humano é bio, psicossocial e espiritual. Então, infelizmente, a nossa saúde ainda é muito biológica, né? Biomédica, a gente pensa muito assim, meu dente está doendo, eu vou no médico. Meu olho, eu vou cuidar. Meu braço quebrou, eu vou enfaixar. Aí eu não vou ter vergonha nenhuma de alguém me ver com o braço enfaixado. Mesmo de gente perguntar na rua, eu vou dizer, não, quebrou aqui minha clavícula, eu estou enfaixado. Eu não tenho vergonha nenhuma. Mas, meu amigo, se eu tiver uma situação muito ruim, assim, de uma tristeza ali de mais de 4 meses triste, alguém da minha família morreu, eu não consigo aceitar, ou eu fui traído e não consegui desabafar com ninguém, só fico pensando aqui em vingança, me vingar da pessoa que me traiu ou me vingar de mim, fazer tipo, e aí eu não consigo, sabe por quê? Porque eu tenho aquele medo de contar para alguém e ser chacoteado, como a gente falou da questão do poste, né? Eu via muita gente na rua dizer assim: ah, se quisesse mesmo, tinha feito, né? Ah, isso é dor de quem foi traído, é uma palavra lá que falam, né? Então, assim, infelizmente, a nossa sociedade, ela acaba muitas vezes, por levar na brincadeira, achar que isso não é sério, acaba sendo um fator de risco, e não sendo uma sociedade acolhedora. Isso começa pelas famílias. As famílias acabam não sendo acolhedoras. A gente sabe que tem muita família que é acolhedora, que tudo que acontece, vamos conversar, tem muita família. Mas a gente sabe que, infelizmente, devido ao estigma, a maioria da família acaba sendo um fator de risco também. E aí o jovem se isola. Pô, não posso conversar com minha família, não tenho ninguém para falar. O que é que eu estou fazendo aqui? Se as pessoas que eu mais amo não me escutam, né? E aí é preciso que a gente fale sobre tudo isso, né?
A questão das políticas públicas é focada ainda no corpo, falta muito incentivos, falta muito fortalecimento do CAPS, apesar de que é uma conquista recente, de 2000 para cá, mas já é uma luta anterior, porque é a luta contra os manicômios, né? A luta de fechar os manicômios e fazer com que os ditos loucos ou portadores de pessoas, na verdade, com transtornos mentais graves, esquizofrenia, né, transtorno psicótico e tudo mais, que elas tenham direito a estar na sociedade, indo até o CAPS, sendo tratadas em liberdade e não trancadas, isoladas, como foi durante muito tempo. O manicômio é uma situação totalmente desumana em que as pessoas viviam, e ainda se vê alguns políticos hoje, algumas propostas de querer retorno aos manicômios, ou seja, um retrocesso, quando na verdade falta mais investimento, falta mais psicólogo, falta mais equipe multidisciplinar, dando apoio a essas pessoas, porque são pessoas, Leandro, que merecem respeito e têm direitos sociais, têm direito como qualquer outra pessoa. A importância do Centro de Valorização da Vida. E o CVV, né, é o Centro de Valorização da Vida, que muita gente ainda não conhece. Ele é uma organização assim filantrópica, é uma ONG, na verdade, que acaba vários psicólogos do Brasil inteiro acabam se cadastrando para ajudar, para ouvir as pessoas que estão em risco de suicídio. E aí o número é 188. Ele é muito importante porque é pioneiro no Brasil nessa área aí. E eles acolhem muita gente do Brasil inteiro. É uma ligação gratuita. Geralmente, se você ligar e tiver assim uma fila de espera, é rápido. Tipo, daqui a pouco você será atendido. E você é atendido por uma pessoa que não vai te julgar em nada, que vai te ouvir, te acolher, sabe? E dizer assim: eu estou aqui, vamos conversar. E vai ficar contigo ali conversando o tempo que for preciso, até você se acalmar. Então, muitas vezes, e outra, você não precisa nem se identificar com seu nome real. Não tem nada. O acolhimento mesmo é feito, é um trabalho muito elogiado, inclusive, no mundo, porque tem salvado muitas vidas. Um lugar de escuta, pessoas técnicas capacitadas para lidarem com uma crise, né? E é muito importante que as pessoas tenham acesso a essa informação, que muita gente nem sabe ainda, né? Sabe o número do SAMU, sabe o número da polícia, mas é preciso saber também o número do CVV, porque a gente nunca sabe quem vai precisar, não é isso? Psicologia e psiquiatria, como agem nesses momentos? Trabalham conjuntamente? Geralmente, nesses casos assim, de tentativa de suicídio, a pessoa precisa, primeiro, ser acolhida. Eu digo sempre que a psicologia deve chegar primeiro, até porque você não vai conseguir dar um medicamento para alguém que não entendeu a necessidade daquele medicamento. Ele pode achar assim: eu estou achando que eu estou doido, que eu estou não sei o quê, e aí vai aumentar a resistência. Então, eu acho que a psicologia tem que chegar acolhendo, explicando a situação, tentando estabilizar a pessoa, e aí depois ela ser orientada quanto à importância da medicação. Porque em muitos casos da depressão, né, não é só uma tristeza psicológica. Há ali mudanças de neurotransmissores, né? Cai o nível de dopamina, serotonina, a pessoa fica com hormônios rebaixados. Então, há uma questão ali física também no cérebro que precisa, né, de estabilizantes de humor, que são medicamentos, e aí já é com os psiquiatras, né? É uma área que o psiquiatra estuda para isso, vai saber que medicamento usar para cada situação, ele acaba avaliando. Mas é importante que as pessoas também acabam com estigma do psiquiatra, né? Porque há estigma com o psicólogo, mas também com o psiquiatra. E se você tiver com a dor no coração, você vai no médico, você vai tomar alguma medicação para controlar ali seu coração, para melhorar a circulação, você não vai dizer nada. Se você tiver com a dor no estômago, você também vai tomar alguns medicamentos e você não vai dizer nada. E por que que você, quando está com a dor no cérebro, vou dizer assim, né? Uma questão mental que afeta o funcionamento do seu cérebro, você vai ter preconceito e dizer assim: eu vou tomar remédio não, que é coisa de doido. Não é por aí.
Cada pessoa vai tomar um medicamento específico, se for preciso. Em muitos casos, pode não ser preciso, pode se resolver ali com um suporte. Então, assim, é preciso acabar com o estigma. Os medicamentos, a ciência evoluiu para nos ajudar. Então, muitas vezes a pessoa estabiliza também com o medicamento e depois ela começa uma terapia, entendeu? Ela começa uma terapia para ela ir se fortalecendo. E tem gente que depois de algum tempo na terapia de autoconhecimento, ela começa a reduzir o medicamento. E se ela tomava ali, né, todo dia, ela começa a tomar um dia sim, um dia não. Aí depois vai fazendo desmame, né? Porque ela vai se fortalecendo na sua questão de autoconhecimento mesmo, na sua questão de inteligência emocional, começa a se conhecer melhor. Mas isso é uma coisa que muita gente ainda não Volta, na busca, verdade, né? a ser independente. Isso, a ser independente. É como, por exemplo, uma pessoa que tem prisão de ventre, né? Se ela ficar todo dia viciada em só ir ao banheiro usando aquele medicamento, o corpo vai ficar cada dia querendo mais medicamento, não é isso? Então, chega um momento que ela precisa também comer mais fibra, fazer atividade física, beber mais água, ou seja, tem que mudar hábitos a favor da nossa saúde mental também. Eu estou fazendo aqui um paralelo só para explicar que se eu não cuidar da minha prisão de ventre, cada vez mais eu vou ficar dependente de laxantes, né? Farmacêuticos e tudo mais. Se eu não cuidar da minha saúde mental, cada vez mais, e isso sim é um problema, quando se fala de medicalização extrema, e muita gente acaba se viciando, e não muda hábito nenhum, não sai da cadeira, e aí vai, quando vê, já está com as caixas de remédio, né? Isso é um problema, porque o remédio deveria ser na dose certa para te ajudar a se mexer a seu favor. Mas muita gente acaba se acomodando no sentido de ficar só na psiquiatria, e aí não busca o psicólogo para fortalecer, né, a questão mesmo emocional, do controle das emoções, do autoconhecimento, e aí acaba sendo, em vez de ajudar, acaba também caindo em um novo vício, uma fuga aí, que assim como o álcool, a compulsão por comida, a compulsão por compras e tantas outras fugas que a gente precisa o tempo todo estar olhando assim, o que é que eu estou exagerando na minha vida? É o uso do celular, né? É assistindo série demais, e todo mundo tem um pouquinho, e é preciso avaliar, porque a gente precisa diversificar. Agora, na pandemia, então, se eu não diversificar meu cotidiano, eu vou ficar o tempo todo numa coisa, vai me gerar tédio e angústia. E no final do dia eu vou dizer assim, rapaz, não aprendi nada hoje. Foi um dia, assim, angustiante. É preciso a gente fugir aí, né, desse tédio e transformar a nossa vida, né, uma vida mais criativa. Que eu possa aprender, ensinar, trocar, compartilhar. É por aí. Você falou em quebrar esse tédio, você logo no início me deu aí a entender que tem uma canção aí para falar dessa questão, e eu Ah, gostaria muito de ouvir esse momento. Se você puder fazer para a gente aí, confesso que tanto eu com quanto quem vai certeza. assistir isso mais para frente, para quebrar tudo isso, eu acredito no poder da música, ela tem um papel fundamental nesses momentos também. Verdade, Leandro, verdade. E, assim, eu vou contar meu depoimento, foi um momento difícil para mim, assim, eu estava muito ansioso, e por mais que muita gente fale assim, "E psicólogo fica ansioso", eu digo que fica, porque antes de ser psicólogo, eu sou humano, e aí quando começou logo essa pandemia, em março, eu estava muito focado em assistir as notícias, queria ver tudo, queria estar por dentro de tudo, e aí isso foi me adoecendo, no sentido de aumentar muito a minha ansiedade. E aí eu fiquei alguns dias com insônia. E quem tem insônia sabe o quanto que isso é ruim. Você com insônia, no outro dia você está todo quebrado, sabe? Você desregula tudo. A gente precisa dormir. Primeiro, eu falo logo isso aqui, porque é preciso que a gente procure dormir, porque a gente é igual um celularzinho, né? Quando a bateria está fraca, ele Carregar a começa a bateria. travar, a gente precisa carregar a bateria. Dormindo, comendo bem, né? Com hábitos saudáveis. Mas, e aí foi o que eu fiz? Veio, uma madrugada, a letra dessa música. E aí, tudo que eu pensei, assim, o que é que eu preciso fazer para me ajudar? Eu coloquei nessa música. E ela inicialmente se chamava Fique em Casa, porque foi em março de 2020, bem no início da pandemia. Mas depois eu peguei, que tem uma frase nela que diz assim: Deixa a arte te acompanhar.
Eu mudei o nome da música e deixei Deixa a Arte te acompanhar, porque a arte pode acompanhar a gente tanto na pandemia como para além dela. E aí, essa música Deixa a Arte te acompanhar, eu tenho cantado bastante nas minhas palestras cantadas, né? E o pessoal tem gostado, porque são, assim, Leandro, dicas, estratégias de autocuidado, que não são receitas prontas. Por isso que eu preciso falar disso. Porque cada pessoa tem seu tempo, seu momento, sua singularidade, seu contexto de vida. Então, não precisa você querer fazer tudo o que está aqui, mas sim o que for possível para você. E aí eu vou cantar essa canção aí, fica como produção de saúde mesmo, para todo mundo, e que a gente possa ser acolhedor, principalmente saber acolher as pessoas que estão com sofrimento mais grave, né? E aí vamos de música. Peraí. A gente é como violão. A gente às vezes afina e desafina. Isso quem disse isso foi Oswald de Andrade ou foi Guimarães Rosa, não estou lembrando agora. A gente nunca está pronto, a gente sempre está aí. E aí, como eu não afinei antes, tinha uma nota aqui desafinada. E vamos junto agora. A música começa pedindo para a gente respirar. Respira bem fundo, segura, solta devagar, respira, relaxa, se cuida, isso já vai passar. Faz atividade física para lubrificar sua mente viva. Leia poesias de vida, ouça canções que você nunca ouviu. Arrume as gavetas da sua vida, liga para um amigo distante. A vida é agora, nada se fez, viva um dia de cada vez. Viva um dia, se aveste não, de cada vez. Fica distante, mas não se isole. Seja gentil, colabore. Bem informado, mas sem exagerar. Desliga um pouco esse celular. Canta, dança, tenta se expressar. Deixa a arte te acompanhar. Crie um ambiente de paz. Acredite, você é capaz. Mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Alto amor, por favor. Cuidar da sua casa. Parabenizar pela canção muito bonita. Acredito que ela conforta corações no momento como esse. Tenho certeza que depois disso aí ela vai começar sendo pedida, não só você falou nas palestras virtuais, foi isso? Palestras musicais que eu tenho dado. Palestras musicais. E Mas tem lá também no meu Instagram. é algo bacana de se ouvir. Certo? Queria lhe parabenizar, Valdir. Fale. Obrigado. Eu queria convidar quem quiser ouvir essas músicas e outras que eu faço reflexão sobre a vida, né? Como, por exemplo, Epitáfio. Retira o violão do seu microfone, isso. Correto. Certo. Ó, devia ter amado mais. A música Epitáfio foi a primeira que eu gravei na série. E eu faço uma reflexão. Eu canto e faço uma reflexão. Por que esse cara, Epitáfio, ele já morreu? Mas por que ele está arrependido? Ele dizendo que queria ter amado mais, deixar tanta coisa que ele podia ter feito e não fez. Deixa a vida passar. Isso. E a gente está vivo, né? A gente está vivo, a gente pode fazer. E aí eu faço essa reflexão entre música e psicologia lá no Instagram, @psi_Valnei_José. Quem quiser conhecer pode dar uma chegadinha lá. E assim, muita gente indica a música também, né? Valnei, fala dessa música aqui, que eu ouço, mas não entendo o que ela quer dizer. Eu vou lá e gravo, né?
E assim tem sido muito bacana a troca, muita gente dizendo assim, você tem me ajudado muito agora nessa pandemia. E assim, a missão de, de todos nós, né, tem que ser amar e servir. Por exemplo, você como radialista, você ama e serve as pessoas, né, com sua utilidade pública, com seu profissionalismo e sua ética. Então, eu acho que nenhum profissional ele estuda, e ainda mais a gente que estudou em escola pública, a gente tem um dever moral de dar esse retorno. Nenhum conhecimento é para ser guardado. E eu não sou dono do saber, eu estou aqui sempre aprendendo, e tudo que eu tenho aprendido, eu tenho também o dever, né? Isso é como eu acredito, de compartilhar com as pessoas. Porque quando a gente compartilha, Léo, a gente aprende mais. A gente aprende mais, a gente se coloca ali, né? E Como tem alguma coisa a ensinar, porque às vezes as pessoas têm esse entendimento, esse pensamento de que, por exemplo, só Valnei vai ter para ensinar, só Leandro vai ter para ensinar, mas na verdade todo mundo tem algum tipo de conhecimento e todo mundo vai passar uma experiência para alguém, todo mundo vai ensinar algo para alguém. exatamente. A gente está parafraseando o que Paulo Freire disse, né? Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, né? Todo mundo tem sempre o que aprender uns com os outros. E eu, que sou professor da EJA durante 5 anos, tenho assim, isso aí, certeza absoluta, aprendi muito com meus alunos, mais experientes, mais vividos, né? E é sempre uma troca. Ninguém é melhor que ninguém, nós somos diferentes e a gente se completa nessa troca com atitude de humildade, né? De querer estar ali em paz de igualdade. E é assim que tem sido feito o nosso diálogo lá. Convido todo mundo para assistir. Lhe agradeço pelo convite, né? E me coloco à disposição. É um tema que precisa ser debatido. Nossa cidade, infelizmente, passou por esse momento aí difícil, em menos de 4 dias, mas é preciso falar porque muita gente ainda sofrendo, tanto na nossa cidade como em muitas outras aí do país inteiro, e a saúde mental não pode ser mais deixada em último plano. A gente precisa falar sobre isso, porque na Ela tem escola a que ser gente não trazida fala. à mesa e tem que ser discutida. Exatamente. Não é matéria de escola, a gente não tem a matéria lá, inteligência emocional, a gente não tem, né? A gente acaba tendo que aprender com a vida, e muitas vezes nem todo mundo tem o suporte para a frustração, e acaba realmente chegando por diversas causas, aí, multifatorial de novo, dizendo, ao pensar, planejar e até acaba constatando mesmo o suicídio. Mas estamos aí e espero que a Agradeço, arte possa. te agradeço por ter se colocado à disposição, tanto desse momento quanto da comunidade. Percebi ontem você se colocando à disposição para debater sobre o assunto. Acredito que não, já não tenha sido de agora, por já na condição de psicólogo, já ter percebido que a realidade existia e que é negada muitas das vezes. Então, lhe parabenizo. Uhum. Espero que tenhamos muitos outros momentos para a gente debater não só sobre esse assunto, mas outras áreas, inclusive da psicologia. Beleza, estamos à disposição aí. Grande abraço a toda a equipe e parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos em frente aí, nos cuidando integralmente. Saúde mental importa. Um abraço.